Larissa sempre acreditou que o amor se sustentava em gestos simples, um olhar atento, uma palavra doce, um toque inesperado. Mas com o passar dos anos, o casamento com Bernardo foi se tornando uma rotina silenciosa, marcada por longas horas de trabalho e conversas apressadas. Ele oferecia estabilidade, mas não oferecia presença. Ela sorria para o mundo, mas carregava no peito um vazio crescente. Foi em busca de preencher esse silêncio que Larissa criou um perfil literário nas redes sociais. Entre poemas e reflexões, conheceu Sandro, um fotógrafo que enxergava beleza nas entrelinhas. Suas mensagens a faziam sentir viva novamente, despertando emoções que ela acreditava estarem adormecidas. O que Larissa não sabia era que, do outro lado, seu próprio marido também buscava refúgio em mensagens secretas. E o mais cruel, a confidente escolhida por Bernardo era Camille, sua melhor amiga. Entre palavras digitadas e desejos não ditos, 4 vidas estavam prestes a se entrelaçar em uma rede de segredos, paixões e traições que ultrapassavam as fronteiras do virtual. Inscreva-se no canal, curta e comente. O relógio da cozinha marcava 22h15, quando Larissa desligou o fogão. A casa estava em silêncio, exceto pelo som abafado da televisão que vinha da sala, onde Bernardo, como de costume, assistia ao noticiário com o celular na mão. Ela ajeitou o prato com carinho, colocando uma pequena porção de arroz e frango grelhado, e levou até o marido. Ele agradeceu sem tirar os olhos da tela. Deu um gole no refrigerante e continuou a digitar mensagens rápidas no celular. Larissa observou-o por alguns instantes. Não havia frieza em seus gestos, mas havia ausência. Bernardo estava ali, presente fisicamente, mas distante em tudo o que importava. A cada dia, ela sentia mais a falta de pequenas delicadezas. Um elogio inesperado, um toque demorado, uma conversa que não fosse interrompida por notificações do celular ou pela pressa do dia seguinte. "Está gostoso, amor?" perguntou, tentando puxar algo além do silêncio. Ótimo", respondeu ele, mastigando sem erguer os olhos. Larissa suspirou. Sabia que Bernardo não era cruel, apenas prático demais. Para ele, o amor se resumia a oferecer segurança, pagar as contas em dia, manter a casa em ordem. Para ela, o amor era feito de detalhes, poesia e cuidado. Essa diferença que antes parecia pequena, agora crescia como um abismo entre os dois. Mais tarde, quando Bernardo já estava recolhido ao quarto, rolando as mensagens no celular antes de dormir, Larissa permaneceu na sala, diante do notebook aberto. Criara, semanas atrás, um perfil literário em uma rede social. Ali postava trechos de poemas, pequenas reflexões e frases soltas que nasciam de sua inquietude. Não era um perfil com milhares de seguidores, mas as poucas pessoas que interagiam pareciam enxergá-la de verdade. Foi ali que conheceu Sandro. O primeiro comentário dele, em uma publicação sobre a solidão nos relacionamentos, ainda ecoava em sua memória. Às vezes, o silêncio dói mais do que as palavras duras. "É no vazio que a gente se perde", ela respondeu, e logo as conversas começaram a se prolongar. Sandro parecia ler sua alma. Sempre atento, ele elogiava não apenas sua escrita, mas o modo como ela conseguia transformar dor em beleza. Larissa, que já se sentia invisível dentro do próprio casamento, encontrou naquela tela um reflexo que a fazia se sentir viva. Naquela noite, digitou hesitante: "Boa noite, Sandro. Hoje o dia foi longo, e mais uma vez percebi como as palavras me salvam do silêncio que me rodeia." A resposta veio em poucos minutos. "Boa noite, minha doce poeta. Palavras são asas quando a vida insiste em nos prender ao chão. Que bom que você escreve. Assim eu posso voar junto com você." O coração de Larissa acelerou. Não era apenas a frase em si, mas o modo como Sandro fazia com que ela se sentisse única. Fechou os olhos por um instante, deixando-se levar pelo calor daquela atenção. Estava traindo Bernardo? Talvez não com gestos, mas certamente com pensamentos. A culpa sussurrou:
mas o alívio de ser notada foi mais forte. Enquanto isso, no quarto, Bernardo sorria diante do celular. A conversa com Camille fluía como água. Camille, a melhor amiga de Larissa, era divertida, direta, sempre pronta para animar qualquer encontro. Com Bernardo, ela assumia uma versão diferente, a de confidente, a de mulher que compreendia sua frustração com as cobranças de Larissa, a de ouvinte paciente. Você anda tão cansado? Não devia se matar tanto pelo trabalho. Quem olha só vê o empresário de sucesso. Mas eu sei que por trás disso tem um homem que também precisa de carinho. Ele digitou rápido, como se tivesse esperado aquelas palavras durante todo o dia. Você me entende como ninguém. Gami, às vezes sinto que nem em casa tenho esse espaço. Camille mordeu o lábio, olhando para a tela. Sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas não conseguia parar. Havia algo excitante em ser o porto seguro dele, ainda que fosse pelas sombras das mensagens. Na sala, Larissa fechou o notebook e foi até o quarto. Encontrou Bernardo já deitado, sorrindo discretamente para o celular antes de virá-lo para baixo, como se não fosse nada demais. Ela observou aquele gesto e sentiu um incômodo. Não perguntou. Não quis ouvir uma resposta vaga. Apenas deitou ao lado dele, de costas, abraçada ao próprio vazio. O tempo passou, e nos dias seguintes, os dois mundos paralelos se intensificaram. Larissa e Sandro trocavam mensagens sobre livros, músicas e lembranças. Ele falava de suas viagens como fotógrafo, descrevendo cenários que pareciam saídos de um sonho. Ela se abria cada vez mais, contando sobre sua solidão, sobre como sentia falta de ser desejada. Sandro não julgava. Respondia com frases que aqueciam sua alma. O desejo não morre, Larissa. Ele só adormece à espera de alguém que saiba despertá-lo. Essas palavras ecoavam dentro dela muito depois de fechar o computador. Bernardo, por sua vez, encontrava em Camille não apenas compreensão, mas também uma admiração que o inflava. Ela o elogiava pelo esforço, pela inteligência, pelo homem dedicado que era. Coisas que Larissa já não dizia há muito tempo. A princípio, eram apenas mensagens inofensivas. Depois vieram os emojis insinuantes, os áudios enviados tarde da noite, as confissões veladas e assim, sem que percebessem, ambos estavam presos em teias de infidelidade digital. O destino, no entanto, já preparava a primeira reviravolta. Certa tarde, Larissa estava no café próximo à escola onde trabalhava, esperando Camille para um encontro rápido. Enquanto mexia no celular, recebeu uma notificação. Sandro havia mandado uma foto de sua viagem mais recente, uma praia ao entardecer, com cores que pareciam pintadas à mão. Junto da imagem, a mensagem: "Gostaria que você estivesse aqui, caminhando ao meu lado." O coração dela disparou. Guardou o celular apressada, tentando esconder o rubor no rosto. Poucos minutos depois, Camille chegou, rindo alto, como sempre. Sentaram-se, pediram cappuccinos e começaram a conversar. Larissa pensava em contar algo, mas hesitou. Camille era sua melhor amiga, mas como admitir aquele envolvimento? O que ela não imaginava é que, ao mesmo tempo, Camille escondia seu próprio segredo. As mensagens trocadas com Bernardo. Quando Larissa falava do quanto se sentia sozinha, Camille a olhava nos olhos com uma mistura de culpa e desejo proibido. Naquela mesa de café, duas amigas conversavam, mas por trás dos sorrisos havia duas traições invisíveis, prestes a se chocar. E, em algum lugar do outro lado da cidade, Sandro observava o celular, esperando a resposta da mulher que começava a ocupar seus pensamentos mais do que deveria. Enquanto isso, Bernardo digitava mais uma mensagem para Camille. "Sinto que com você posso ser eu mesmo. Não sei onde isso vai dar, mas não quero abrir mão." O primeiro fio de uma rede perigosa estava lançado, e ninguém ali estava preparado para as consequências. O sábado amanheceu preguiçoso, com o sol filtrado pelas cortinas brancas da casa de Larissa e Bernardo. Ela se levantou cedo, aproveitando o silêncio da manhã para preparar café fresco. Enquanto a cafeteira trabalhava, pegou o celular e abriu as mensagens.
Sandro já havia deixado um bom dia, acompanhado de uma foto do céu azul que avistava da varanda de seu apartamento. Era simples, mas tinha um peso diferente. Não era apenas uma saudação, era a lembrança de que alguém pensava nela logo ao acordar. Larissa sorriu, sentindo um calor no peito. Digitou de volta. Bom dia, Sandro. O seu céu parece sorrir. Aqui também está ensolarado, mas acho que a beleza depende do olhar. A resposta veio quase instantânea. A beleza depende sim de quem olha. Eu gostaria que meus olhos estivessem agora diante de você. Larissa fechou os olhos, deixando-se levar pela intensidade da frase. Bernardo ainda dormia no quarto, respirando pesado, indiferente às necessidades invisíveis da esposa. Mais tarde, durante o café da manhã, Bernardo desceu já de camisa social, mesmo sendo sábado. Tinha uma reunião importante com clientes, algo que parecia sempre justificar sua ausência. Larissa tentou segurar a frustração. Você vai sair agora de manhã? Perguntou, servindo o café. Sim, é um encontro rápido. Preciso alinhar algumas coisas do contrato, respondeu ele, olhando o celular enquanto falava. Ela percebeu o discreto sorriso que surgiu em seus lábios logo após uma notificação aparecer na tela. Não perguntou. Não tinha forças para abrir mais um espaço de indiferença entre eles. Na verdade, naquele instante, Bernardo não trocava mensagens de trabalho. Era Camille quem o fazia sorrir. Bom dia, Bea. Aposto que já está de terno às 8 da manhã, né? Você não para nunca. Ele respondeu com um emoji rindo. Você me conhece bem demais, Cami. Às vezes acho que só você enxerga esse lado meu. Ela digitou de volta, provocadora. É porque eu presto atenção. Atenção é um tipo de carinho, sabia? Bernardo ficou alguns segundos olhando para aquela frase. Era simples, mas bateu fundo. Larissa já não dizia coisas assim. Camille, sim. Camille sabia como fazê-lo se sentir especial. Durante a tarde, Larissa encontrou-se novamente com Sandro online. Em conversa que começou com trocas de poemas, logo avançou para memórias pessoais. Você já amou de verdade? Perguntou ela hesitante. Já, mas o que senti foi um amor que não soube durar. Hoje acredito que amar é mais do que ficar ao lado. É ser presença constante, mesmo em silêncio. E você acha que é possível amar de novo depois de tanta decepção? Claro, o coração não se fecha, Larissa. Ele apenas espera a pessoa certa para bater mais forte. E eu sinto que meu coração desperta quando falo com você. As mãos dela tremiam sobre o teclado. Nunca ouvira Bernardo dizer algo assim, nem mesmo nos tempos mais apaixonados. As palavras de Sandro eram como música em seus ouvidos. Ela fechou o notebook, respirando fundo. Sabia que estava ultrapassando limites. Ainda não havia um beijo, um encontro físico, mas as emoções já eram reais. E, no fundo, Larissa temia o quanto desejava que aquilo avançasse. Do outro lado da cidade, Bernardo estacionava o carro em frente a uma cafeteria discreta. Olhou em volta antes de entrar. Camille já o esperava numa mesa afastada, usando um vestido simples, mas que parecia cuidadosamente escolhido para aquela ocasião. Não acredito que você conseguiu escapar no sábado de manhã, brincou ela sorrindo. Tive que inventar uma reunião de negócios, respondeu ele meio constrangido. Camille inclinou-se apoiando o queixo nas mãos. Bernardo, você trabalha demais. Mas sabe de uma coisa? Eu gosto de conversar com você. Gosto de ver esse homem forte se permitindo ser leve. Ele a olhou fixamente. Havia algo de proibido e excitante naquele encontro. Uma tensão pairava entre os dois, como se as palavras fossem apenas um disfarce para o que realmente queriam dizer. Você me faz bem. Gami, não sei explicar, murmurou ele. Ela sorriu, tocando de leve a mão dele sobre a mesa. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para despertar um turbilhão de sensações. Bernardo sentiu um arrepio, seguido de culpa, mas não retirou a mão. À noite, Larissa e Bernardo estavam juntos na sala, mas cada um em seu mundo. Ela com o notebook no colo, ele com o celular na mão. A cena parecia banal,
mas escondia universos paralelos. Larissa sorria discretamente, lendo as mensagens de Sandro. Se pudesse estar em qualquer lugar do mundo agora, escolheria estar ao seu lado. Enquanto isso, Bernardo trocava olhares com Camille por videochamada rápida, usando fones de ouvido para não ser notado. Era como se ambos estivessem vivendo romances secretos dentro da própria casa, sem saber que o outro também alimentava traições silenciosas. Certa madrugada, incapaz de dormir, Larissa pegou o celular e encontrou uma nova mensagem de Sandro. Posso te confessar algo? Tenho vontade de ouvir sua voz. Ler suas palavras já me faz bem, mas eu queria ouvir como você diz o que sente. O coração dela disparou. A ideia de transformar aquelas mensagens em algo mais real a apavorava e ao mesmo tempo a fascinava. Digitou com as mãos trêmulas. Talvez eu possa te ligar um dia. Do outro lado, Sandro respondeu: quando esse dia chegar, será como abrir uma porta para um mundo que já espero há muito tempo. Larissa deitou-se, abraçando o travesseiro. Estava dividida entre culpa e desejo, mas no fundo já sabia. Não havia mais volta. Enquanto isso, no quarto ao lado, Bernardo enviava uma mensagem a Camille antes de dormir. Boa noite, Cami. Obrigado por ser essa pessoa que me entende tanto. Não sei como seria sem você. Ela respondeu de imediato. Boa noite. Bem, um dia ainda vamos conversar sem medo, sem esconder nada. Ele sorriu no escuro, guardando o celular. 2 casamentos silenciosos se desenhavam naquela mesma casa. O real, frio e distante, e o virtual, ardente e secreto. E a cada nova mensagem trocada, o risco de colisão aumentava. O domingo amanheceu cinzento, com o céu carregado de nuvens que prenunciavam chuva. Larissa estava na cozinha preparando panquecas, lembrança da juventude em que acreditava que o amor era feito de cafés da manhã compartilhados, de risos e pequenos gestos. Bernardo desceu apressado, já com o celular em mãos. Não vai comer comigo? Perguntou ela, tentando disfarçar a frustração. Depois eu pego algo. Preciso resolver umas mensagens urgentes. Ele deu um beijo rápido em sua testa e voltou para a sala. Larissa ficou parada, com a espátula nas mãos, observando a porta aberta. Mais uma vez, ele a deixava sozinha. O vazio crescia. Quase instintivamente pegou o celular. Lá estava Sandro, online, como se tivesse sentido sua solidão. Amanheceu por aí também nublado? Digitou ela. A resposta foi rápida. Sim, mas se você sorrir, eu juro que o céu clareia para mim. Larissa sorriu involuntariamente, mordendo os lábios. Era estranho como aquelas mensagens a faziam sentir-se desejada de um jeito que não lembrava mais. No mesmo instante, na sala, Bernardo ria discretamente diante da tela. Conversava com Camille desde cedo. Domingo preguiçoso sem você, por perto não tem graça nenhuma, escreveu ela. Ele respondeu com um emoji de coração, coisa que já não enviava à própria esposa há meses. Camille sabia que estava atravessando uma linha, mas não se importava. Havia em Bernardo um misto de segurança e desejo que a atraía. E a adrenalina do proibido apenas aumentava sua excitação. Podíamos sair hoje, um café, uma volta de carro. Só nós dois. Bernardo hesitou, olhando em direção à cozinha onde Larissa ainda preparava as panquecas. O peso da culpa o atingiu, mas o desejo falou mais alto. Pode ser. Me manda o lugar. À tarde, quando Bernardo anunciou que precisava resolver questões de trabalho, Larissa apenas assentiu em silêncio. Não questionava mais. Em vez disso, abriu o notebook e encontrou Sandro esperando. Ele parecia mais intenso naquele dia, quase ansioso. Larissa, posso pedir algo? Quero ouvir sua voz. Só por alguns minutos. Eu fecho os olhos e imagino como você deve soar, mas preciso sentir de verdade. O coração dela disparou. Já havia pensado nisso, mas sempre recuava. Agora, porém, a tentação era quase irresistível. Não sei se é uma boa ideia, digitou insegura. Prometo que não peço nada além disso. Só quero ouvir você dizer uma palavra qualquer. Talvez meu nome. Larissa respirou fundo, olhou em direção ao corredor para se certificar de que estava sozinha
e finalmente apertou o botão de chamada de voz. Alô? E disse, a voz baixa, quase um sussurro. O silêncio durou apenas um segundo, antes que a respiração de Sandro preenchesse o fone. Meu Deus, Larissa. Sua voz é ainda mais bonita do que eu imaginei. Ela fechou os olhos, arrepiada. Sentiu-se nua, exposta, mas ao mesmo tempo acolhida. Conversaram por alguns minutos, trocando frases simples, mas carregadas de uma intimidade que transbordava. Quando desligou, Larissa percebeu que havia cruzado um limite e não queria voltar atrás. Enquanto isso, Bernardo encontrava-se com Camille em um parque afastado. Sentaram-se juntos em um banco discreto, disfarçando a ansiedade. Não acredito que você realmente veio, disse ela, sorrindo com um brilho travesso nos olhos. Eu também não acreditava, respondeu ele. Rindo nervoso, Camille aproximou-se, tocando seu braço de leve. A conversa foi se desenrolando, misto de confidências e insinuações. Até que, em um instante de silêncio, ela inclinou-se mais perto, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. A gente não devia, murmurou ele, hesitante. Talvez, mas desde quando o coração entende o que deve? Sussurrou ela, antes de roçar seus lábios nos dele. O beijo foi breve, mas intenso. Uma descarga elétrica percorreu o corpo de Bernardo. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes, conscientes de que tinham acabado de ultrapassar uma barreira perigosa. Preciso ir, disse ele, levantando-se apressado, com o coração em chamas. Camille apenas sorriu, satisfeita por saber que, a partir dali, não haveria mais volta. À noite, deitada na cama, Larissa pensava no som da voz de Sandro ecoando em seus ouvidos. Sentia-se viva, desejada, como há muito não acontecia. Bernardo, ao seu lado, rolava para longe como sempre. Ela o observou, perguntando-se em silêncio o que ainda os unia além de papéis, rotina e conveniência. O celular vibrou. Era Sandro. Boa noite, minha doce poeta. Hoje vou dormir com sua voz na memória. Espero que sonhe comigo. Ela sorriu, apertando o aparelho contra o peito. Do outro lado, Bernardo também recebia uma mensagem de Camille. Ainda sinto seu gosto. Boa noite, B. Ele fechou os olhos, dividido entre a culpa e o desejo. Nos dias seguintes, o abismo dentro daquela casa aumentou. Larissa e Bernardo estavam mais distantes do que nunca. Embora seus corações estivessem em chamas, só que por outras pessoas. Larissa passava horas, trocando mensagens com Sandro, compartilhando sonhos, medos, poesias. Bernardo buscava cada vez mais oportunidades para ver Camille, sempre em encontros rápidos e disfarçados. Certa noite, em uma conversa mais intensa, Sandro foi direto. Larissa, eu preciso te ver. Preciso sentir você de verdade, não apenas pela tela. Não quero mais apenas imaginar. Ela congelou. O convite era claro, perigoso, mas ao mesmo tempo irresistível. Parte dela gritava que era errado. Outra parte desejava com todas as forças se perder naquele encontro. No mesmo momento, Bernardo recebia de Camille outra mensagem ousada. Quero mais do que beijos roubados em parques. Da próxima vez, não vou aceitar menos. E assim, em paralelo, marido e esposa caminhavam para escolhas que poderiam mudar tudo. 2 segredos, 2 traições, 2 caminhos prestes a colidir. O lar que dividiam ainda era o mesmo, mas já não havia nada em comum além das paredes. E o destino, silencioso, preparava a explosão inevitável. O celular de Larissa se tornou uma extensão de seu corpo. A cada mensagem de Sandro sentia um arrepio que se espalhava pela pele, como se aquelas palavras tivessem o poder de atravessar a tela e tocá-la. Eram conversas longas, intensas, que começavam com poesia e terminavam em confissões íntimas. Ele a fazia se sentir desejada, admirada e, acima de tudo, vista, enquanto Bernardo continuava imerso em planilhas, reuniões e viagens de negócios. Larissa encontrava nas notificações um motivo para sorrir. Passava a manhã ansiosa para chegar à noite e poder se trancar no quarto com um livro aberto ao lado, fingindo leitura,
quando na verdade mergulhava nas mensagens do fotógrafo que parecia conhecer suas cicatrizes invisíveis. Às vezes penso em você durante o trabalho, escreveu Sandro numa noite de terça-feira. Oi, o que pensa? Larissa digitou, os dedos trêmulos. Que gostaria de registrar seu olhar numa foto. Não o olhar que mostra ao mundo, mas aquele que guarda só para si. Larissa fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Era como se Sandro desnudasse sua alma sem sequer encostar nela. Sentiu culpa, é verdade, mas também um prazer secreto, viciante. Enquanto isso, Bernardo, cada vez mais distante, encontrava em Camille um espaço para respirar. As conversas que começaram com piadas inocentes agora se tornavam cada vez mais íntimas. Ele contava sobre suas frustrações, sobre como sentia que Larissa nunca estava satisfeita, sobre como se sentia sufocado pelas cobranças veladas dela. Camille o ouvia com atenção. Enviava áudios com voz suave, às vezes até tarde da noite. Você é incrível, Bernardo. Acho que ela não percebe o homem que tem ao lado. Essas palavras inflavam seu ego. Pela primeira vez em meses, sentia-se valorizado. Começou a buscar Camille não apenas para conversar, mas para se sentir menos invisível. O que era apenas amizade, agora beirava uma intimidade perigosa. Larissa, por sua vez, nem imaginava que a mulher que mais confiava guardava esse segredo. E quanto mais se afastava do marido, mais se entregava às mensagens de Sandro. Numa sexta-feira chuvosa, Sandro enviou algo que faria o coração de Larissa disparar. Queria te mostrar um ensaio que fiz, mas prefiro mostrar pessoalmente. Não quero que veja só as fotos. Quero ver seus olhos quando olhar para elas. O convite era claro, embora não tivesse sido dito com todas as letras. Larissa encarou a tela por longos minutos, os pensamentos em turbilhão. Encontrá-lo seria romper a barreira entre palavras e realidade. Seria admitir para si mesma que já havia ido longe demais. Respirou fundo, os dedos pairando sobre o teclado. Não sei se é uma boa ideia. Não precisa decidir agora. Só quero que saiba que gostaria de te ver. Sem pressa, sem cobrança. Apenas eu, você e o silêncio que nos falta. Larissa deixou o celular de lado, encostou-se na cama e fechou os olhos. Sentiu o coração pulsando forte, como há muito não acontecia. O que estava prestes a viver a assustava, mas também a excitava. Enquanto Larissa lutava com suas dúvidas, Camille aproveitava cada segundo de proximidade com Bernardo. Sabia que estava ultrapassando limites, mas justificava a si mesma com a ideia de que nada demais estava acontecendo. Numa noite, Bernardo enviou uma foto sua no escritório, cansado. Camille respondeu com um emoji de coração. Logo em seguida, ousou mais. Se estivesse aí, faria você esquecer o estresse. Houve silêncio por alguns segundos, até que Bernardo digitou. Você não sabe o quanto eu queria isso agora. Camille sorriu sozinha, o celular em mãos. Sentiu o calor subir pelo corpo. Sabia que estava entrando em território proibido, mas já não conseguia parar. No sábado à noite, Larissa e Bernardo jantaram juntos, mas era como se fossem estranhos. Ela, com a mente em Sandro. Ele, com o coração dividido entre a esposa e as mensagens de Camille. O silêncio entre eles era cortante. Apenas o som dos talheres preenchia o espaço. Você está diferente, disse Bernardo, tentando soar natural. Você também, respondeu Larissa, seca. Ambos sabiam que havia algo errado, mas nenhum tinha coragem de abrir a ferida. Cada um carregava seus próprios segredos, acreditando que o outro jamais entenderia. Na madrugada, Larissa voltou a pegar o celular. Encontrou uma mensagem de Sandro enviada horas antes. Sonhei com você hoje. Estava vestida de branco, caminhando em direção ao mar. Eu te fotografava, mas no fundo só queria largar a câmera e segurar sua mão. O coração dela disparou. Sentiu o corpo reagir como se estivesse viva novamente. O desejo de vê-lo crescia, mas junto vinha a culpa. Enquanto isso, Bernardo também estava desperto, trocando áudios com Camille. Ela ria baixinho, insinuava coisas até que ele disse: se não fosse tão errado, eu já teria ido te encontrar.
Errado para quem? Para mim parece tão certo, respondeu ela, com voz carregada de desejo. Ambos desligaram o celular naquela noite com o coração acelerado, como se tivessem cometido um pecado mesmo sem se tocarem. Na semana seguinte, Camille encontrou Larissa para um café. A amiga falava sobre trabalho, mas parecia distante. Camille, ao observá-la, percebeu algo diferente. Havia um brilho nos olhos de Larissa que não via há tempos. Você está radiante. Aconteceu alguma coisa? E o perguntou forçando um tom de curiosidade. Larissa corou. Nada demais. Só tenho lido mais, escrito mais, me encontrado. Camille sorriu, mas por dentro sentiu um incômodo estranho. Ela própria sabia que Larissa escondia algo, e o paradoxo a corroía. Ao mesmo tempo em que desejava Bernardo, não suportava a ideia de perder a amizade de Larissa. Larissa se deitou naquela noite pensando em Sandro. A tentação de aceitá-lo estava cada vez maior. O vazio ao lado de Bernardo a empurrava para fora de casa, para fora de si mesma. Pegou o celular e começou a digitar uma mensagem que poderia mudar tudo. Quero te ver. Apagou. Tornou a escrever. Tornou a apagar. Até que, por fim, respirou fundo e enviou. Talvez possamos nos encontrar um dia desses. O coração dela disparou. Era o início de uma nova fase, um mergulho em águas perigosas. E, sem saber, Bernardo também estava prestes a atravessar a mesma fronteira com Camille. O celular vibrou em cima da mesa de cabeceira. Larissa estendeu a mão, o coração já acelerando ao ver o nome que brilhava na tela. Sandro. Pensei em você o dia todo. Quero te ver. Escolha o lugar, eu vou. As mãos dela tremeram. Era a concretização de tudo aquilo que vinha evitando admitir. Encontrar Sandro significava ultrapassar a linha que ainda a mantinha segura, ainda que por um fio. Respirou fundo, mordeu os lábios, mas não conseguiu se conter, digitou de volta. Talvez amanhã, depois da aula. Preciso de coragem. A resposta dele foi imediata. Eu levo a coragem, você só precisa aparecer. Larissa largou o celular no peito e fechou os olhos. Sentia-se ao mesmo tempo culpada e viva. Uma vida inteira de rotina e silêncios parecia prestes a ser rompida por um simples encontro. Do outro lado da cidade, Bernardo encarava a tela do celular com a mesma intensidade. Camille havia enviado uma foto discreta, apenas seu ombro descoberto, iluminado pela penumbra do quarto. A legenda. Pensei em você antes de dormir. Bernardo engoliu em seco. Sentiu o corpo reagir. A excitação vinha misturada a um peso de consciência, mas logo ele se convenceu. Não é traição, é só conversa. Só desejo reprimido. Não passei de palavras ainda. Mas as palavras, ele sabia, já queimavam mais do que qualquer toque. Digitou hesitante. Quero te ver. Camille demorou alguns minutos para responder, e nesse tempo Bernardo caminhava pelo quarto como um animal enjaulado. Quando finalmente chegou a mensagem, seu corpo se arrepiou. Então venha, amanhã à noite, aqui em casa. Só nós dois. Ele respirou fundo, os batimentos acelerados. Tinha a opção de recusar, de voltar atrás, mas sabia que não iria. Algo dentro dele já havia tomado a decisão. Na manhã seguinte, Larissa acordou mais cedo do que o habitual. Não conseguiu tomar café. Estava tomada por uma mistura de ansiedade e medo. Abriu o guarda-roupa várias vezes, sem saber o que vestir. Queria parecer natural, mas também desejava impressionar. Acabou escolhendo um vestido simples, azul, que realçava seus olhos. Na escola, mal conseguia se concentrar. Os alunos falavam, o quadro se enchia de anotações, mas sua mente estava em outro lugar. No café do centro da cidade, onde havia marcado de encontrar Sandro. Ao final da última aula, pegou a bolsa, respirou fundo e saiu. Cada passo em direção ao encontro parecia ecoar dentro dela, como se o mundo inteiro fosse testemunha do que estava prestes a fazer. O café estava quase vazio. O cheiro de café recém-passado se misturava com o som suave de um piano ao fundo.
Larissa entrou e o viu imediatamente. Sandro estava sentado perto da janela, com uma câmera sobre a mesa e os olhos fixos nela. O coração de Larissa disparou. Ele se levantou, caminhou em sua direção com um sorriso contido e estendeu a mão. "E você veio? Eu quase não vim", confessou, sentindo o calor subir às faces. Ainda bem que venceu o quase. Sentaram-se. O mundo parecia desaparecer ao redor deles. As palavras fluíam como se já se conhecessem há anos. Sandro falava de fotografia, de viagens, de como enxergava poesia nos detalhes que ninguém via. Larissa se encantava a cada frase, mas o que mais a hipnotizava era a forma como ele a olhava, como se fosse única. Em determinado momento, Sandro inclinou-se levemente sobre a mesa. "Posso te confessar algo?" O quê?" "Já imaginei esse momento tantas vezes que quase não acredito que está acontecendo. Você é ainda mais intensa ao vivo." Larissa desviou o olhar, sentindo o coração disparar. Era perigoso, mas irresistível. Enquanto isso, Bernardo encerrava o expediente com pressa incomum. Inventou uma reunião de última hora para justificar a ausência em casa. Pegou o carro e dirigiu até o apartamento de Camille, cada quilômetro aumentando a sensação de estar atravessando uma linha sem volta. Camille o esperava com vinho sobre a mesa e uma música suave no fundo. Estava linda, com um vestido vermelho que parecia feito sob medida para a ocasião. "Achei que você desistiria", disse sorrindo. "Quase desisti", respondeu Bernardo, fechando a porta atrás de si. Houve um silêncio carregado de expectativa. O ar parecia denso, como se ambos soubessem que bastava um passo para tudo mudar. Camille foi quem se aproximou primeiro, tocando o braço dele de forma sutil. Bernardo sentiu um choque percorrer seu corpo. "Não precisamos complicar, só viver o momento", sussurrou ela, e naquele instante o beijo aconteceu. Um beijo contido no início, mas que logo se transformou em algo urgente, faminto. Bernardo esqueceu-se de tudo, da esposa, da amizade, da moral. Só havia ali o prazer proibido. No café, Larissa e Sandro prolongavam a conversa até que ele sugeriu uma caminhada. Saíram pelas ruas molhadas pela garoa e, em determinado ponto, sob a marquise de um prédio antigo, Sandro parou. "Quero fazer uma foto de você aqui", disse, levantando a câmera. Larissa riu, envergonhada. "Assim, de repente?" "Ah, sim, de verdade. Sem poses." Ela encostou-se na parede, o coração acelerado. Sandro a fotografou algumas vezes, mas logo baixou a câmera. "A verdade é que nenhuma foto conseguiria capturar o que vejo agora." Larissa o encarou, e o silêncio entre eles se tornou insuportável. O beijo veio como um imã inevitável. Doce no início, depois mais intenso. Era a quebra definitiva da barreira. O gosto proibido que a fez esquecer do mundo. Naquela noite, em lugares diferentes, Larissa e Bernardo viveram suas primeiras traições físicas. Ambos mergulharam no prazer e na ilusão de completude, mas a culpa os alcançou logo depois. Larissa voltou para casa em silêncio, o coração dividido entre a excitação e o remorso. Encontrou Bernardo já deitado, fingindo dormir. Deitou-se ao lado dele, sentindo o peso do segredo latejar dentro de si. Bernardo, de olhos fechados, revivia cada toque de Camille. Mas ao sentir a presença da esposa ao seu lado, foi tomado por uma onda de culpa sufocante. Naquele quarto silencioso, marido e mulher compartilhavam a mesma cama, mas já estavam em mundos distintos, carregando segredos que ameaçavam explodir a qualquer momento. No dia seguinte, os olhares de ambos carregavam algo diferente. Larissa escondia um brilho que não conseguia apagar, enquanto Bernardo trazia no rosto uma mistura de tensão e desejo mal resolvido. Nenhum deles tinha coragem de falar, mas o abismo crescia. Camille, por sua vez, acordou com um sorriso satisfeito, já planejando o próximo encontro. E Sandro, revendo as fotos de Larissa, sentia-se cada vez mais obcecado por aquela mulher que finalmente havia saído do mundo virtual para o real. O que começou com palavras agora tinha corpo, cheiro e gosto.
O jogo da infidelidade deixara de ser apenas digital, e as consequências logo viriam, mais intensas do que qualquer um poderia prever. A noite do encontro ficou gravada em cada detalhe da memória de Larissa. O cheiro do café, o frio leve da garoa, o calor do beijo de Sandro que ainda parecia preso em seus lábios. Ao acordar, o coração dela ainda acelerava, mas junto vinha uma sensação incômoda, a culpa. Olhou para o lado e viu Bernardo dormindo. O peito dele subia e descia calmamente, alheio ao que havia acontecido. Larissa sentiu um aperto no estômago. Como olhar para ele depois do que fiz? Bernardo, por sua vez, fingia dormir. Não pregara os olhos. A lembrança da noite com Camille ainda queimava em sua pele. O vinho, o vestido vermelho, os beijos famintos, tudo estava vívido demais para ser ignorado. Mas ao sentir a esposa deitar-se ao seu lado horas antes, o coração dele pesou. E se ela descobrir? Na manhã seguinte, sentaram-se à mesa para o café, mas o silêncio era ensurdecedor. Bernardo escondia o olhar por trás da xícara, enquanto Larissa mexia no pão sem realmente comer. Ambos estavam mergulhados em pensamentos, culpados, mas incapazes de confessar. Você anda diferente, arriscou Bernardo a voz baixa. Larissa engoliu em seco. Você também. As palavras pairaram no ar como farpas. Nenhum dos dois quis aprofundar a conversa. Ambos tinham medo de que a verdade viesse à tona, e de alguma forma sabiam que o outro também escondia algo. Do outro lado da cidade, Camille acordou sorrindo. A lembrança da noite com Bernardo a preenchia de prazer, mas também de inquietação. Ela olhava para o celular esperando uma mensagem dele, mas nada chegava. Decidiu enviar. Bom dia. Ainda pensando em você, Bernardo demorou a responder. Estava no escritório, mas a mente estava dividida. Quando finalmente digitou, tentou ser breve. Bom dia. Foi intenso. Precisamos ter cuidado. Camille franziu a testa. Não era a resposta que queria. Esperava mais entrega, mais desejo. A frustração começou a se misturar com ciúme. Será que ele vai se afastar? Será que pensa nela quando está comigo? Enquanto isso, Sandro não conseguia parar de rever as fotos que tirara de Larissa. Cada clique trazia de volta o brilho dela sob a marquise. Pegou o celular e enviou uma mensagem. Não paro de pensar no nosso beijo. Quero você de novo. Larissa leu, o coração disparando. Sentia vontade de vê-lo, mas o medo a consumia. Respondeu cautelosa. Foi lindo, mas perigoso. Não sei se consigo. Não precisa decidir agora. Só me diga quando estiver pronta. Eu espero. Ela sorriu sozinha, mesmo sabendo que estava brincando com fogo. No sábado, Bernardo sugeriu um jantar fora. Talvez fosse uma tentativa de aliviar a tensão ou apenas um disfarce para o peso que carregava. Foram a um restaurante elegante, mas a atmosfera entre eles continuava estranha. Está tudo bem? E perguntou Larissa, mexendo no guardanapo. Ah, claro que sim! Respondeu ele rápido demais. O garçom trouxe o vinho e por alguns instantes conseguiram se distrair. Mas quando os olhares se cruzavam, parecia que havia um muro invisível entre os dois. Cada um lembrava do beijo proibido que dera dias antes e da mentira que sustentava em silêncio. Na segunda-feira, Camille ligou para Larissa. Queria ouvir a voz da amiga, sentir se ela percebia algo. Conversaram sobre coisas banais, mas Camille não conseguiu evitar uma pergunta velada. E você, como está com o Bernardo? Tudo bem entre vocês? Larissa hesitou. Estamos tentando, mas às vezes parece que ele está em outro mundo. Camille mordeu os lábios. Se ela soubesse que esse outro mundo é comigo. O pensamento a excitava e a atormentava ao mesmo tempo. Depois da ligação, Larissa ficou pensativa. Bernardo realmente parecia distante mais do que o habitual. A ideia atravessou sua mente como uma lâmina. E se ele também estiver escondendo algo? Nessa mesma noite, Bernardo recebeu uma mensagem de Camille pedindo para vê-lo novamente. Ele digitou uma resposta afirmativa, mas antes de enviar, ouviu Larissa se aproximar. E escondeu o celular depressa. Com quem falava? Perguntou ela, a voz carregada de desconfiança. Trabalho, respondeu sem hesitar. Larissa o encarou por alguns segundos, mas não insistiu. Voltou para o quarto em silêncio, mas por dentro sentia a suspeita crescer.
a mesma desconfiança que ele próprio começava a nutrir. Ambos estavam presos em um jogo de espelhos, cada um escondendo sua traição, cada um sentindo que o outro também escondia algo. Na madrugada, Larissa pegou o celular e releu as mensagens de Sandro. O coração pedia para vê-lo, mas a razão gritava que estava indo longe demais. Ainda assim, digitou: "Quero te ver de novo." Enviou antes que pudesse se arrepender. Ao mesmo tempo, Bernardo estava deitado ao lado dela, trocando mensagens com Camille. "Quinta-feira, quero você de novo." E assim, na mesma cama, marido e mulher marcavam encontros proibidos com seus amantes. As rachaduras visíveis, nos dias seguintes, as mentiras começaram a pesar. Larissa inventava compromissos na escola para justificar ausências. Bernardo alegava reuniões até mais tarde. Ambos acreditavam que enganavam bem, mas a verdade é que estavam cada vez mais desconectados em casa. Uma noite, Larissa olhou para o marido e sentiu uma pontada de tristeza. O homem que ela um dia amara estava ali, tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Bernardo, por sua vez, observava a esposa e se perguntava o que havia mudado nela. Havia um brilho nos olhos que não conseguia decifrar, e isso o corroía por dentro. Na sexta-feira, Larissa encontrou Sandro novamente. O abraço foi mais longo, o beijo mais urgente. A cada toque, a barreira da culpa ficava menor. Ela se sentia viva, desejada, completa. Mas ao voltar para casa, a realidade a atingia como um soco. Na mesma noite, Bernardo foi até Camille. A intensidade do desejo entre eles só aumentava. Mas depois do prazer, o silêncio o esmagava. Até quando consigo esconder isso? No domingo, sentaram-se à mesa para o almoço. A comida esfriava nos pratos. Larissa evitava os olhos do marido. Bernardo olhava fixo para o copo. O silêncio era tão pesado que quase podia ser ouvido. Ambos sabiam que carregavam segredos. Ambos desconfiavam que não estavam sozinhos em suas traições. Mas nenhum tinha coragem de dizer. E assim, naquela casa aparentemente tranquila, duas vidas caminhavam para um confronto inevitável, onde cada palavra não dita, cada olhar desconfiado e cada ausência inventada se tornariam provas de um abismo irreversível. O silêncio naquela manhã parecia pesar sobre todos os cantos da casa. Larissa acordou com a sensação de que algo estava prestes a desmoronar de vez. Bernardo dormia ao seu lado, mas ela não conseguia mais enxergá-lo como antes. O corpo dele estava ali, mas a mente e o coração, ela sabia, estavam em outro lugar. Talvez com Camille, talvez com o vazio que ele próprio cultivara. Levantou-se devagar, foi até a varanda e respirou fundo. O céu estava encoberto, como se refletisse a inquietação que ela sentia. Em sua mente, o rosto de Sandro surgia com força. As mensagens dele, os telefonemas que duravam horas, os encontros cada vez mais íntimos. Tudo isso a preenchia de uma maneira que Bernardo já não conseguia. Mas junto desse prazer vinha a culpa. "Até quando vou viver assim?" murmurou para si mesma. No mesmo instante, seu celular vibrou. Era Sandro. "Sonhei com você essa noite. Precisamos nos ver. Não aguento mais viver só nas entrelinhas." Larissa apertou o aparelho contra o peito, fechou os olhos e sentiu a urgência daquele pedido. Mas antes que pudesse responder, ouviu a voz de Bernardo atrás dela. "Você anda distante, Larissa", disse ele, com um tom que misturava acusação e fragilidade. "Parece que está sempre em outro mundo." Ela se virou e, pela primeira vez em meses, encarou o marido com uma sinceridade que doía. "E você, Bernardo? Onde anda? No celular da Camille? Nos cafés escondidos que acha que eu não sei?" O rosto dele empalideceu. A menção ao nome de Camille era como um soco. Ele não esperava que Larissa soubesse, muito menos que tivesse coragem de falar. "Quem te contou isso?" ele perguntou, tentando manter a firmeza. "Não precisei que ninguém me contasse", respondeu ela amarga. "Eu sinto. Eu vejo os sinais. O problema é que você subestimou a minha intuição."
Bernardo tentou se defender, mas as palavras travaram em sua garganta. O silêncio foi a única confissão. Naquele mesmo dia, Larissa encontrou Camille. Elas se olharam como duas inimigas mascaradas, cada uma guardando um arsenal de segredos. Então é verdade, disse Larissa controlando a raiva. Você e o Bernardo. Camille respirou fundo, ajeitou o cabelo e tentou manter a postura de amiga. Larissa, eu não queria que fosse assim, mas foi, e cortou ela. Você sabia que ele era meu marido e ainda assim se meteu na minha vida como uma sombra. Eu não planejei nada. Camille murmurou, mas seus olhos revelavam o contrário. Eu estava carente e ele também. Nós nos encontramos. Larissa sentiu um nó no estômago. Parte dela queria gritar, outra queria chorar, mas o que saiu foi uma risada amarga. Engraçado, Camille. Enquanto você se encontrava com meu marido, eu encontrava algo que você jamais entenderia. Os olhos de Camille se estreitaram. Está falando de quem? De Sandro. Larissa respondeu com firmeza. O choque foi imediato. Camille arregalou os olhos, sentindo o peso daquela revelação. Agora, o jogo estava nivelado. 2 traições, 2 verdades expostas. Então você também traiu. Camille disse, quase em triunfo. Não, Larissa rebateu. Eu apenas busquei o que já não tinha. A diferença é que eu não roubei nada de você. Enquanto isso, Sandro aguardava ansioso por Larissa. Eles haviam marcado de se encontrar no ateliê dele. Um espaço repleto de fotografias espalhadas, cada imagem carregada de intensidade. Quando ela chegou, com os olhos ainda vermelhos do confronto com Camille, ele a recebeu com um abraço que parecia capaz de reconstruí-la. Eu não suporto mais te ver assim, quebrada, disse ele. Você merece ser feliz sem precisar se esconder. Mas como, Sandro? Ela perguntou com lágrimas escorrendo. Minha vida está uma bagunça. Bernardo me traiu com a mulher que eu mais confiava. E eu não sou inocente nessa história. Sandro segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou com força, como se quisesse apagar qualquer sombra de dúvida. Você é a mulher que eu quero. Não importa o que aconteceu antes. Só me diga se sente o mesmo. Ela respirou fundo, o coração acelerado. Eu sinto. Isso me assusta mais do que tudo. O beijo se aprofundou e pela primeira vez Larissa deixou cair todas as defesas. Não era apenas desejo, era amor. Um amor perigoso que podia destruir tudo, mas que já não podia mais ser negado. Naquela noite, Bernardo confrontou Camille. Ele estava transtornado após o embate com Larissa e não conseguia lidar com o fato de ter perdido o controle da situação. Você tinha que ter ficado calada, ele disse furioso. Agora Larissa sabe de tudo. E você acha que ela não ia descobrir uma hora ou outra? Camille rebateu exausta. A verdade é que você nunca esteve comigo de verdade. Sempre foi uma fuga. Nada além disso. Bernardo a olhou com desprezo, como quem finalmente percebia que havia jogado fora o que tinha de mais precioso por uma ilusão. Então foi só isso? Uma fuga? Camille cruzou os braços. Para mim, talvez. Para você, eu já não sei. Mas parece que ela encontrou alguém que a faça feliz. As palavras de Camille atingiram Bernardo como um golpe final. A ideia de Larissa em outros braços o corroía. Ele sabia que também havia traído, mas aceitar que ela tivesse feito o mesmo, e pior, que estivesse apaixonada, era insuportável. Nos dias seguintes, o clima entre os 4 tornou-se explosivo. Olhares atravessados, mensagens mal interpretadas, encontros forçados em que cada palavra era uma faca. O equilíbrio frágil que sustentava aquelas relações estava prestes a ruir de vez. Larissa, no entanto, sentia dentro de si um renascimento. Apesar da dor das feridas abertas, ela percebia que não queria mais viver sob a sombra de uma relação vazia. Em uma noite chuvosa, ela tomou uma decisão. Pegou o celular, escreveu uma mensagem longa e sincera para Bernardo e depois desligou o aparelho. Eu não posso mais viver nessa mentira. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Agora preciso escolher a mim mesma.
Do outro lado da cidade, Sandro olhava para o celular, esperando a confirmação de um futuro que ainda era incerto. O destino daqueles 4 estava selado para um confronto inevitável. Amizades se romperam, casamentos foram corroídos, e o amor, em sua forma mais intensa e perigosa, havia sido revelado. O jogo de máscaras havia terminado. Agora, cada um teria que lidar com as consequências de suas próprias verdades. A chuva caía forte naquela noite, como se quisesse lavar a cidade de todos os pecados, de todas as verdades malditas que haviam sido expostas. Larissa caminhava de um lado para o outro dentro do quarto, o coração acelerado. Tinha enviado a mensagem para Bernardo, e ao apertar o botão de desligar, sentiu um peso sair dos ombros. Ao mesmo tempo, um vazio enorme se abriu diante dela. Bernardo ainda não havia chegado em casa. Talvez estivesse com Camille, talvez estivesse apenas vagando pelas ruas, tentando digerir o fim iminente. Ela não sabia, e pela primeira vez em anos percebeu que não precisava mais saber. O que importava agora era o que ela queria, o que a fazia sentir-se viva. Pegou o celular novamente e ligou para Sandro. A voz dele, rouca e carregada de expectativa, atendeu quase de imediato. Larissa, achei que você não fosse me ligar hoje. Eu preciso de você. Ela disse quase num sussurro. Preciso sair dessa casa. Preciso respirar. Sandro não hesitou. Estou indo te buscar. Não importa a hora nem a chuva. Só me espera. Enquanto isso, Bernardo estava no carro, estacionado diante da casa de Camille. Não tinha coragem de entrar, mas também não conseguia voltar para casa. As palavras de Larissa ecoavam em sua mente como marteladas. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Agora preciso escolher a mim mesma. Ele sentia uma mistura de raiva, dor e orgulho ferido. Traíra, sim. Mas jamais imaginou que Larissa pudesse fazer o mesmo. A ideia dela nos braços de outro homem o corroía por dentro. Finalmente desceu do carro e bateu na porta. Camille abriu com os olhos inchados de tanto chorar. Você não deveria estar aqui, ela disse amarga. Eu não sei para onde ir, confessou Bernardo cansado. Eu perdi tudo. Camille o encarou em silêncio e depois soltou uma risada sarcástica. Não, Bernardo. Você não perdeu tudo. Você apenas não conseguiu segurar nada. Nem o casamento, nem a amizade, nem a minha lealdade. Eu fui tola de acreditar que poderia ter algo real com você. Ele tentou se aproximar, mas Camille recuou. Vá embora, Bernardo, disse firme. Eu não quero mais ser a sombra de ninguém. Bernardo saiu, arrastando os pés, sentindo que, de repente, estava sozinho no mundo. Na mesma noite, Sandro chegou à casa de Larissa. Ela desceu apressada, com uma mala pequena nas mãos. O olhar dela misturava medo e alívio. Tem certeza disso? Ele perguntou antes de abrir a porta do carro. Tenho, respondeu firme. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza. Eles partiram sem olhar para trás. A estrada estava molhada, os faróis iluminavam o caminho em meio à tempestade. No rádio, uma música suave preenchia o silêncio que ambos precisavam. Larissa encostou a cabeça no ombro de Sandro e fechou os olhos. Pela primeira vez, sentiu-se em paz. Mas a paz não durou muito. Quando Bernardo chegou em casa e não encontrou Larissa, o desespero tomou conta. Procurou em todos os cômodos. Ligou inúmeras vezes para o celular dela, mas só caiu na caixa postal. Sentou-se no sofá, sozinho, com a mente em turbilhão. O orgulho ferido transformou-se em dor e a dor em arrependimento. Lembrou-se dos momentos em que Larissa tentou se aproximar, em que pediu atenção, em que suplicou por gestos simples. Ele havia ignorado tudo, acreditando que ela nunca teria coragem de ir embora. Agora era tarde demais. Os dias seguintes foram de silêncio absoluto entre eles. Larissa instalou-se no pequeno apartamento de Sandro, um lugar simples, mas cheio de vida, repleto de fotografias que transmitiam liberdade. Ali, ela redescobria o prazer de acordar ao lado de alguém que a olhava com verdade, que não tinha medo de se despir das próprias fragilidades. Mas, no fundo, a culpa ainda rondava. Em alguns momentos, sozinha, ela chorava. Não apenas pela traição de Bernardo e Camille,
mas também pela própria escolha de ter cruzado a linha antes mesmo de encerrar o que já estava quebrado. Sandro a acolhia, compreendia seus silêncios, mas também temia que aquele peso pudesse afastá-la dele. Eu não quero ser apenas um refúgio, Larissa. Ele disse certo dia. Quero ser a sua escolha. Ela o abraçou e com lágrimas nos olhos respondeu. Você é a minha escolha, mas preciso aprender a conviver com as marcas do que vivi. Bernardo, por outro lado, mergulhava em um abismo. Tentou procurar Camille novamente, mas ela não atendeu. Tentou falar com Larissa, mas suas mensagens eram ignoradas. O vazio se tornou insuportável, e pela primeira vez ele se viu confrontado com as consequências de suas próprias escolhas. Em uma noite de desespero, escreveu uma longa carta para Larissa. Não era um pedido de volta, mas um desabafo. Eu errei. Errei em não te ver, em não te ouvir, em acreditar que o silêncio não destrói. Você tinha razão em tudo. Espero que encontre no Sandro o que eu não soube te dar. Só quero que saiba que, apesar de tudo, eu ainda te amo. Deixou a carta na portaria do prédio onde ela agora morava. Quando Larissa leu, o coração se apertou. Havia dor nas palavras dele, mas também uma sinceridade que ela não via há muito tempo. Ainda assim, não havia volta. O que fora quebrado não poderia ser reconstruído. Camille seguiu outro caminho. Mudou de cidade, buscou recomeçar longe das sombras do passado. Para ela, restava o aprendizado cruel de que, ao se envolver com o proibido, perdera não apenas uma amiga, mas também a si mesma. Meses depois, Larissa caminhava de mãos dadas com Sandro em uma exposição de fotografias. Ele havia colocado em destaque uma série de imagens inspiradas nela. Olhares, gestos, sorrisos que ele capturara nos momentos mais íntimos. Você me devolveu a luz. Ele sussurrou em seu ouvido. Ela sorriu emocionada. E você me devolveu a coragem. Naquele instante, Larissa percebeu que, apesar das dores, havia encontrado um novo começo. A vida a havia levado por caminhos tortuosos, mas ao final, ela escolhera o amor que a libertava, e não o que a aprisionava. O preço da verdade fora alto, um casamento destruído, uma amizade perdida, cicatrizes que jamais desapareceriam. Mas era esse o preço de viver com autenticidade. E Larissa sabia, no fundo do coração, que valera a pena.